Boa noite. Não sei quem que já tá por aí. Deixa eu aumentar aqui o volume. Oi, oi, oi. Já temos Irene, Cacá também. Ei, Bia, Lorane. Ai, adorei, todo mundo bem pontual. Cacá já tá aqui. Já vou chamar Cacá. Ai, enquanto vocês vão chegando, colocando o nome de vocês. Quem não é da turma, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Estou aqui me conectando com Cacá, Karina Dias. Oi. Vamos ver se está dando certo. Estou muito feliz que Ixi, tem não tô internet no vendo, ateliê. Cissa. Internet boa, né? Porque ficou o ano inteiro com muito problema. Olha o João Paulo, Jalove, quanto tempo. Eu sumi? Não, peraí, Cacá. Ele está mostrando que está conectando, só porque eu estava feliz que estava com internet boa. A vida é assim, né? Vamos ver, ele mostrando aqui para mim com 3 pontinhos, então acho que vai dar certo. Se demorar, eu chamo de novo. Enquanto isso, acho que eu já vou fazendo a apresentação, porque essas lives elas são tão rápidas que quando eu me dou conta. Aliás, gente, tá dando para ouvir? Tá tranquilo? Me avisem aí se tiver com algum probleminha no som, tá? Deixa eu chamar a Cacá aqui. Vamos ver. Pronto. Te mandei, cá, uma solicitação, vê se chega aí. Chegava. Eu entrei, Chegou! aí de repente estava branco. É sempre tão bom quando chega esse momento, porque né, você nunca sabe exatamente a hora que chega a imagem. É. Enfim, a besta, né? Que fica, ai, tecnologia tão linda. Cá, olha só, eu vou fazer obrigada muito por ter né, esse momento com a gente. Quem conhece Karina Dias sabe quão abarrotada é a agenda dessa mulher, né? Duas, Então, né? super obrigada por abrir uma brechinha aqui e falar com a turma e com quem mais estiver de passagem. Eu sei que a gente vai chegar nesse momento de fim de ano e tudo que a gente quer dormir, né? Com qualquer tempinho que sobra. Mas, enfim, espero que seja proveitoso para você também. De fato, realmente estou super agradecida por você estar aqui disponibilizando esse tempo com a gente. Eu que agradeço, Cissa. Adorei o convite. Adoro estar junto. Nossa E habitante do corredor! você é uma habitante do corredor. Pois é, então, acho que o corredor é muito, muito Karina Dias. E aí, para quem não é da disciplina e está chegando, eu vou só fazer uma brevíssima introdução do que é esse tal de corredor que eu estou falando, para todo mundo entender a curadoria que foi feita aqui das obras da Karina, né, e dos trabalhos, assim, das questões que passam pelo trabalho da Karina, para juntar, né, e provocar algumas questões para a gente discutindo. Bom, é uma disciplina de materiais em arte da UNB e, obviamente, por conta da pandemia, a gente está fazendo tudo remoto, tudo à distância, entre telas, sem fim, né? E para essa disciplina de materiais em arte, eu optei por fazer, enfim, um experimento com a turma que está dando super certo. Aliás, os trabalhos estão ficando incríveis, de uma topologia da casa, né? E, enfim, Karina sabe muito bem, porque a gente é colega, então ela acompanhou também esse processo no começo do ano, nas nossas reuniões pedagógicas. E aí eu dividi a casa em alguns espaços que, ao mesmo tempo, valem uma investigação poética e ajudam a gente a pensar no processo de criação artística. Então, a gente começou a fazer um breve percurso, estou de olho no relógio, porque live é assim, mas a gente começou pela caixa de correio, a gente foi para o quarto, onde a gente teve o G, aí a gente foi para o escritório, né? Então, assim, o quarto, momento das ideias, dos sonhos, das fantasias, a gente foi para o escritório, momento de realizar planos, né? De construir ideias, né? Planejar mesmo com a Lu Paiva, que era a residente do escritório. Aí a gente foi para a cozinha, no momento de mão na massa, com Maria Eugênia. Aí depois dessa construção, né, de botar para fermentar e ver crescer a ideia, a gente foi para o banheiro para excluir alguns excessos.
que a gente teve a taxinha, né, como habitante do banheiro, e agora a gente está no corredor. O corredor é o penúltimo módulo da disciplina. E no corredor, a gente tem algumas ações, alguns objetos e alguns materiais, né? O primeiro corredor, ele é um lugar de passagem, né? Ele é o lugar da caminhada, ele é esse lugar onde a arquitetura se impõe, talvez até de uma forma mais enfática do que em outros lugares, né? Porque é margem para todo lado, né? Literalmente. Então, ele é o espaço dessas margens e o espaço entre as margens. E aí foi pensando nisso, construindo essa disciplina com monitoras queridas, que sem as quais esse semestre não seria possível, né? Que Karina Dias, obviamente, foi a artista do corredor. Então, a gente observa, né? Claro, dentre outras questões que tem no seu trabalho, Cá, mas a caminhada, obviamente, é uma que, de imediato, todo mundo consegue imaginar, né? Ver essa relação. Mas, assim, pensar nessa caminhada como uma inserção na paisagem, né? Que eu acho que é o olhar que você está trazendo. E, com isso, inclusive, discutir o próprio olhar, né? De onde ele vai, né? Se é possível pensar, né, num certo sentido do olhar, num atravessamento do olhar, né? Numa paisagem que é um olhar, e aí, obviamente, a sua invisão, né? O seu termo que você cunhou durante a sua tese de doutoramento, que a gente vai discutir isso também, mas tem a contemplação, que é esse próprio espaço de suspensão que o corredor acaba promovendo, né? Então, seu trabalho ele tem isso também, de promover numa ação muito simples, muito cotidiana, uma outra forma de perceber, de sentir aquela própria experiência, né? Aquela própria paisagem. Então, a gente achou que, enfim, tinha que ter Karina Dias. Aí a gente até mudou algumas datas e temos Karina Dias aqui também. Aí, cara, eu separei alguns trabalhos, né, que a gente já conversou sobre eles. Quer dizer, que eu comentei com você, né, que a princípio seriam esses trabalhos. Mas, gente, quem tiver aí do outro lado da tela, eu não sei se para vocês aparece aqui um quadradozinho com uma interrogação, vocês podem mandar perguntas por aí, ou podem fazer comentários também aí no chat. A ideia é que seja uma aula aberta, livre, afinal de contas, estamos, né, somos as duas professoras da Universidade de Brasília, Universidade Pública Federal, e que a gente valorize esse espaço de conversa com todo mundo da comunidade UNB e para além da comunidade UNB. Então, participem, comentem aí para a gente ter esse momento tão rico, né, de conversa. Eu vou começando, enquanto as pessoas vão pensando em algumas coisas para perguntar. E eu acho que a gente tem que começar com a sua obra, Cá, à vista. Porque, assim, na verdade, podiam ser algumas outras, né? Onde você é essa errante, essa que traz o percurso como a grande questão, né? Em vários trabalhos seus você tem essa relação, né? De você, inclusive, artista, caminhando na paisagem. Porque não é qualquer caminhada, né? Não é uma corrida, não é um estar parado, né? Tem também, né, na pedra, se eu não me engano, é a pedra, que é onde você está contemplando a paisagem, a gente vai chegar nesse trabalho. Mas eu queria começar com a caminhada, porque o corredor ele tem essa relação de vertigem também causada pelo movimento. Que em alguns trabalhos seus você coloca essa questão, né, de uma certa reorientação no espaço e no tempo, seja esse tempo do relógio, ou seja o tempo da natureza, das estações do ano, né? Como tem no seu... É o ritornelo, se eu não me engano, né? Das folhas. Adoro esse trabalho, gente. Ele é de muito tempo atrás, né? Mas eu lembro que ele me impactou bastante. Vou mostrar. Mas, enfim, eu queria começar com essa discussão da caminhada. De pensar esse percurso como, me parece, Cá, uma afirmação sua muito constante, sabe? De tempos em tempos você faz uma caminhada no espaço. Não foi uma fase, não foi uma pesquisa por uma paisagem específica, né? Então, você tem outros trabalhos com a imagem de a paisagem parada, mas parece que você precisa caminhar por essa paisagem.
Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa caminhada, do tempo da caminhada e também dessa percepção, né, da própria paisagem no caminhar, né? Tá. Iris Helena chegou, eu vou botar uma imagenzinha enquanto isso. Tá, não, primeiro, né, dizer de novo da alegria de estar aqui com vocês e esse projeto lindo aí da Cissa, e como promover essas aulas abertas, né, eu acho tão bonito e tão importante essas novas ágoras, assim, né, a gente criando as ágoras, aulas ao ar livre, enfim. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e começar respondendo sobre assim, sobre o que é a caminhada, né? Feliz de estar no corredor, eu acho que não podia ter outro lugar mesmo, sabe? Corredor é a sua casa. É. E tem tanta gente linda que eu não vejo há tanto tempo, o Spiller, tanta gente entrou, Sola, enfim. Não vou nem nomear tanta gente querida aí que eu não vejo há muito tempo. João. E Ai, cá, você travou, meu com a Deus. paisagem. Socorro. Eu comecei, a primeira vez que eu Fui senti eu que travei. necessidade de Eu que travei, aparecer gente? nos vídeos, né, aparecer como um Não, sujeito da pelo visto, paisagem, não. assim, Eu não sei tá o que dando para fazer ouvir? agora. Não, eu tô vendo o coração Cissa tá subindo. congelada, Será que eu tenho que tirar cá? Ai, meu Deus. Eu tá tava tão dando, feliz que a Cissa? Vocês internet estão me estava ouvindo? funcionando. Cissa congelou. Pronto. Cá, caiu? Eu Gente, vocês sigo estão me ou não ouvindo? sigo? Ou eu Tem tô alguém aqui me ouvindo sozinha? aí? Alô? O que eu faço? Caiu. Tem uma pergunta. Ai, meu Deus, espera aí, Igor. Cissa congelou. Eu ouço. Alguém pode me Tá. dizer se está rolando ainda? Então, mas só o som? Deixa eu ver nos comentários. Rasei no batom, né? É porque eu tava numa vernissagem. Eu vou chamar a Karina de Estamos novo. ouvindo, né? Acho que a Sim, tá. Karina Então eu vou se continuando. desconectou. Eu A vou Cissa tá congelada. ouvindo as duas ao mesmo tempo, Tá. socorro. A Cissa, vocês estão Eu vendo acho a que a Cissa, Karina né? Também. caiu porque Tá eu bom. não consigo Então eu nem vou mostrar continuar. aqui. A Cá, se primeira vez você que chegar de novo, eu me diz senti aí. necessidade de me inserir, Peraí. Gente, que loucura. Deu algo errado aqui. Eu vou chamar de novo. Ih, caramba, né? Karina, você nem aparece aqui. Eu vou te colocar. Tô me sentindo a própria Tereza Cristina, gente. Olha, eu me achando, né? Eu me achando. Mas assim, vou chamar fulaninho. Bom, Karina vai voltar. Pois é, caiu. Foi mal, gente. E agora eu a coloco aqui nas solicitações e só mostra para mim quem tiver online. E não aparece Karina Dias Paisagem. Cadê Karina Dias Paisagem? Eu vou procurar de novo. Karina Dias Paisagem. Bom, eu vou fazer assim. Enquanto o Cacá vai voltar, eu vou falar um pouquinho do corredor. Porque o corredor, gente, o corredor estava certo para dar errado, né? Enfim. Corredor é um espaço incrível. Ele é um espaço da suspensão. E é um espaço da suspensão dos sentidos. Então, é o espaço onde a gente pensa sobre o vazio, né? Não é à toa que uma das referências que a gente colocou na nossa biblioteca do corredor é um texto maravilhoso do Edson de Souza, Monocromos Psíquicos, onde ele vai falar da relação do esvaziamento de uma imagem, no caso ele fala das obras, dos desenhos do Flávio de Carvalho, como um processo, né, de morte, né, como uma morte psíquica. E aí todas as imagens, elas são essas imagens, Karina voltou, pronto. Todas as imagens, estou mandando uma solicitação aqui. Isso, Bia, aproveita e lembra para todo mundo que é da disciplina logar direitinho, enquanto o Cacá se reconecta. E aí, então, a questão com as cores, né? Pensar numa paleta de cor reduzida, é interessante também para a gente pensar o corredor, né? Como que essa
falta de uma alternância pode ser uma forma, né, da gente pensar nessa tal morte psíquica, nesses cromossomos psíquicos. Aqui está conectando, enquanto isso, com a Karina. E aí, eu vi, cara, eu te chamei. Estou te mandando aqui, já te mandei uma solicitação para você entrar. E a princípio mostrou que está conectando. Só porque eu estava feliz com a minha internet. É isso, gente. 2020, né? Esse ano que a gente não vai esquecer. Mas, como assim eu não apareço? Ai, meu Deus. Aí, tem gente que já vê a Karina. Não? Eu vou de novo mandar. O Cá, se você estiver me ouvindo, tenta tirar a sua internet de Wi-Fi, deixa só no 4G do telefone, pode ser melhor, tá? A gente devia ter feito. Ó, tô te chamando de novo. As duas aparecem, Pedro. Meu Deus! Ela saiu. Oi. Outra vez. Gente, parou tudo aqui, desculpa. E aí eu fico vendo Não, uma tarja cinza. eu Você fiquei também? vendo também, mas eu vi uma tarja preta, bem assim, censura, assim, combinando com o meu figurino, assim, hoje. Não, gente, Voltei. voltou, tá? Quem tá vendo, fica aí ligada que voltou. Karina tá aqui, tô vendo Karina. Cássia tá me vendo também, não tá? Tô. Tá, então deu. É isso, né? Vamos lá, desafios da Gente, tecnologia. desafio, até suando aqui, Não onde eu é? Eu toda estou? feliz que a minha internet estava melhor. Ai, Jesus. Você botou no seu 4G ou não? Não, tô de Wi-Fi. Será que não é isso? Bom, se ficar ruim, daí você tira o Eu seu Wi-Fi. boto, É porque o tá. meu aqui tem que ser realmente no Wi-Fi, porque aqui no ateliê não pega sinal de telefone. Você acha que Delícia. Mas eu... bora, não, vamos Vamos, aproveitar que bora, porque senão... você tá. estava na caminhada. E a minha mãe tá dizendo que só tá vendo a minha testa. Né, mãe, né? E agora, mãe? Ana Lúcia, controle-se. Gente, essa live não vai começar nunca, né? Não, começa, vai. E eu aqui, de olho no relógio. Não, qualquer coisa a gente dá uma renovada, mas Tá, vamos lá. vamos seguir, vamos seguir. Te interrompi. Então, eu volto da caminhada, né? Ao foco, né? A caminhada e a percepção da paisagem, né, Cissa? É, isso. E também o tempo, né, da própria caminhada, né? Como que você chega nisso. Porque, cara, materiais, bom, você sabe que você já deu essa disciplina também, mas é principalmente terceiro semestre. Então, falar sobre o processo, né, de construção da obra, eu acho que é talvez o mais importante aqui nesse momento. Então, Tá, se você conseguir meio que por aí. tá bom. Eu tô com medo de Então, botar a imagem e cair, mas eu vou arriscar. tá. Então, né, assim, desde meus primeiros trabalhos até a primeira vez que eu me inseri de fato, né, eu aparecendo, foi um trabalho de 2006. Até 2006, o meu interesse era sempre em olhar a paisagem de fora, não estar no centro da cena, e observar como é que as coisas se movimentam, né? Como é que as coisas na cidade se movimentam, como é que as coisas fora da cidade, se são paisagens mais distantes, né? Dos centros urbanos, como é que as coisas se organizam, como é que o espaço se organiza, como é que o espaço se dá a ver, né, para mim. E aí, a partir de 2006, quando eu estava na escrita da minha tese, que durante 1 ano e meio eu fiquei, de 2006 até 2007, que foi o ano que eu defendi, eu fiquei muito concentrada filmando o que eu via da minha janela, que aí tem aquela série de trabalhos sobre a janela, aquilo que eu via. E num deles, que se chama Fenêtre 2, Janela 2, Que não é esse, ou é esse? esse é o panorama, foi dessa época também, mais ou menos. Esse é até Adoro esse anterior. trabalho. Isso aí a gente pode até conversar, que foi dentro dessa relação com a janela e com a fresta, assim, até onde é possível a paisagem se manter, até onde ela resiste, né, até onde ela persiste no contorno. E aí foi filmando essa série de janelas de 2006 que eu tive vontade de passar a primeira vez.
como uma Hum, passante da rua, porque numa das janelas as pessoas passavam na rua. E aí eu falei, eu também sou essa passante dentro de mim. E aí foi a primeira vez que eu tive vontade de atravessar um curto caminho. entendi. Até, então, Não o sabia primeiro... disso, gente. É tão É, bom as lives, aprendo mais ainda sobre minhas amigas artistas que eu admiro. E, cara, e aí, como é que fica essa relação da performance quando você decide ser uma passante? pois é, Você pensa nisso ou foi depois que... eu tenho a vontade, assim, e que isso foi aparecendo, né, e foi se virando quase, assim, tem um conjunto de trabalhos onde o percurso ele aparece, mas o primeiro foi esse. Eu estava filmando do outro lado, e aí o Alberto estava na câmera, eu falei, eu vou atravessar e vou passar, porque eu sou essa passante, eu sou esse passante também. E aí eu fui, e fui, passei, e aí a gente foi muito inesperado, eu fui andando, eu sempre vou, ando até, eu me desligo tanto do enquadramento da câmera que eu vou, entendeu? Aí eu só vejo o Alberto sempre a cena. Já deu, Já ó, deu, tá de volta. noite, tô É, confusa. porque eu vou, entendeu? E isso foi aparecendo em outros momentos, até chegar no Orla, que é de 2018, que é na cidade, tem a Que série é de esse Souvenir, aí, para quem tá vendo a gente. que é Esse é esse o... aí, que é um percurso na beira do Lago Paranoá, e aí já está dentro de um registro, assim, de um corpo de trabalhos, né, onde eu tenho me inserido com bastante frequência. A caminhada, assim, eu sou uma pessoa que ama caminhar. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar na cidade, eu gosto de caminhar nas montanhas, eu gosto de caminhar nas paisagens. Eu gosto de caminhar. Eu não, eu evito ao máximo pegar transporte público quando eu estou fora. Eu evito ao máximo é, não caminhar. Eu sempre, assim, a minha escolha é sempre pela caminhada. E essa necessidade de permanecer no espaço, ela veio muito também de um desejo de permanecer na paisagem, talvez, sabe? Hum, E eu comecei a pensar, quer dizer, muito recentemente sobre essa caminhada, sobre esse percurso, eu caminhando. E eu comecei a perceber uma relação assim, muito próxima daquela de quando eu estou parada olhando. como, por Porque exemplo, na pedra, né? na Eu tenho essa pedra, imagem aqui. Quem achar a Karina Dias em menos de 3 segundos ganha o prêmio da noite. eu tenho, para mim está muito próximo, porque é um mesmo, parece que é um mesmo método, ou uma mesma forma de estar no espaço. Então, se me deixar, eu fico andando de um lado para o outro. Esse da orla, por exemplo, foram assim horas, horas assim, exagero, mas assim, foi uma tarde andando de um lado para o outro. E quando eu cheguei na orla ali, que é um pedaço, uma exígua faixa de terra, vamos dizer assim, ali do Hotel Brasília, e que eu vi a pontinha ali, aonde eu caminho, na ponta de um gramado que desce, né? Esse gramado ele continua, é um pequeno declive e vem o lago. E ali eu falei, é como se eu estivesse andando para mim na linha do horizonte. E aí quando eu vi essa paisagem, eu falei, eu tenho que estar ali andando. Então, por exemplo, o percurso surge aí. E eu tenho olhado os trabalhos e percebo que é quase como uma caminhada, um percurso longitudinal, assim, né? É um corredor. Quando você me chamou para o corredor, eu crio um corredor e eu visualizo ele e eu vou indo e vindo. É quase vira. Eu receio um pouco em falar, mas vira quase uma relação meditativa mesmo com o espaço pela repetição. E eu fico só um passo depois do outro, um passo depois do outro, olho para frente, a distância não é muita aí, que é diferente, por exemplo, de uma planície, né, onde a distância é maior, mas é uma repetição de um pé na frente do outro, uma repetição que para mim ela Do se fica gesto, né? que fica para mim fica muito próxima
Ó, o Banzé. Você entrou, gente. Passou já. Fica muito próximo dos trabalhos onde eu estou na pedra, onde eu estou olhando as montanhas, que é esse tempo que é outro. Assim, isso é Sim. muito claro para mim. É um outro tempo, que aí eu acho que é um tempo paisagem mesmo, sabe? Claro, e cá, quando você fala assim essa outra relação temporal que, enfim, a gente super entende, né, com o passo da caminhada, Uhum, claro que também eu sei que também é uma referência que você usa, né? Lembrei daquele texto, obviamente, daquele livro do Adalto Novaes, organizado por ele, do olhar, né? Quando ele fala dessa uhum, diferença do olhar, da caminhada para o olhar quando a gente está na janela de um ônibus, de um metrô, né? Pelo próprio tempo, pela velocidade do tempo e, sim. consequentemente, uma outra forma de olhar aquela mesma paisagem, que seria de Uhum. não se inserir na paisagem, né? Então, fiquei pensando nessa conexão, se é uma coisa... Então, que daí você começou a buscar, né? Essa outra relação com a paisagem, que ela precisa de uma outra temporalidade, né? Para você se fincar nesse espaço. Mas você sabe, Cissa, que essa outra temporalidade, ela sempre esteve, Uhum. porque todas as vezes que eu filmo, né, que eu coloco a câmera e aponto a câmera para alguma direção, é, eu já entro numa outra relação. Eu não estou só filmando, eu estou junto com a câmera olhando, sabe? Uhum. Então, Muito bom assim, isso. eu não abandono a câmera, Interessante, entendeu? né? Porque aí eu fiquei pensando, bom, muito mesmo, né? Uma relação com os artistas que investigam o espaço do lado de fora, né? Você é Uhum. uma artista da Lenda Arte, assim, obviamente, não estamos falando É, do movimento, porque, né? Estados Unidos, anos 70, ok, uhum, mas, assim, o tanto que tem das preocupações da Lenda Arte que a gente consegue sim. observar uma ressonância nas suas investigações, né? A gente Uhum, discutiu na aula o duplo negativo do Heiser, né? uhum, E discutimos a partir desse trabalho o tanto que essas obras da Lindarte focam numa certa incompletude do olhar, né? Naquilo que falta, naquilo que, uhum, apesar de uma insistência e talvez um desejo nosso, né, de fincar o pé no chão, né, de marcar presença, fincar a bandeira, de eu estou aqui, eu compreendo e eu localizo, eu dou conta, uhum. enfim, é desejo, né? Porque não dá conta, não Não, localiza, né? Então é uma insistência. Eu fiquei pensando nisso que você comentou agora, de uma repetição, de um sim. passo na frente do outro, né? Então, assim, essa repetição gestual, o tanto que isso é uma afirmação, né? De eu desejo estar aqui, né? Mas será que estou, né? Então, levanta muito mais Uhum, dúvida do que, de fato, uma certeza da presença, né? Enfim, estou pensando nisso porque tem, além do trabalho da Orla, né, e esses outros da caminhada, eu estou pensando já na ilha. Deixa eu botar sim. aqui a imagem, peraí, para todo mundo acompanhar o meu raciocínio. A ilha, esse trabalho. Bom, a minha imagem está na frente de uma videoinstalação, enfim, que teriam essas três vistas, né, desse mesmo Uhum, objeto, dessa mesma paisagem. E acho incrível o seu enquadramento, né? Esse tanto de preto ao redor, né? E você uhum. separar por frames. Na verdade, não são frames, são vídeos que estão Só vi. simultâneos, né? Uhum, Mas tem essa, por mais que você tenha diferentes vistas, você não apreende totalmente, né? Assim, uhum. então é sempre um esforço de se aproximar, já sabendo que a completude ela é só desejo mesmo, né? Sim. Tanto na ilha quanto no. Ai, meu Deus. Aquele da fresta que a gente estava falando anteriormente. É o que eu chamo de panorama esse. Panorama, desculpa, cara. Não, não tem Capotando problema, mas é aqui. uma fresta, né? E eu acho que é engraçado, é bacana você trazer esses dois em paralelo, porque esse é um trabalho, esse é o panorama, a fresta, que a gente filmou no teto Ah, de um lugar sim, eu vi. hiperturístico, lá das Galerias Lafayette, ali no teto. E a gente filmou, e aí, se você olha, é a Paris clássica, assim, daquela região. E dali de cima, assim, a maneira como a gente vai, como eu fui, né, assim, olhando, eu falei, isso aqui é quase como um radar, é um olho que é quase um radar, uma fresta, e Hum, aí dentro
dessa relação, dessa impossibilidade de ver tudo, né? E pensando qual que é o limite mínimo para que um panorama apareça, assim, para que eu chamo de panorama mesmo numa provocação, numa provocação. Eu acho que um panorama clássico do século XIX, né, a rotonda que você está imerso, Luiz né, Carlos quando a até gente, colocou aqui um panóptico, né? Como um se fosse panóptico, outra forma de ver, né? Sim. de outra forma, né, é a paisagem que nos espreita, né, É. e eu acho que esse panorama eu gosto muito. O projeto inicial dele, a gente apresentou aqui na Funarte, numa parede, mas o projeto dele, ele é de 2006, é uma rotonda. Eu queria que ele circulasse, que essa fresta circulasse, sabe? Uhum. Tal qual os panoramas do século XIX. E aí E vertigem pura, né, Cá? porque aí o que acontece? Não é, o panorama ele é feito mais de sombra do que de coisa vista, né? E a gente fica seguindo essa fresta, assim, né? E o tempo todo ela passa e a gente nunca dá conta, assim, né? Ela vai passando e você vai ficando com o que resta ali, o mínimo que resta. Que eu estava muito interessada nisso, assim, até onde a paisagem se mantém, até onde aquilo que a gente vê se mantém, né? Assim, qual que é o E contorno como que ela se mínimo? constitui, né? Numa fresta. Ah, pois é, aí é que entra, né? Quer dizer, quais são esses. E aí dá para vendo como imagem, como frame, né? A gente tem pequenos detalhes assim e que vão ser completados por aquilo que a gente já viu em algum momento, né? Uhum. Que eu acho que tem. Aí eu estava muito dentro disso, sabe? Assim, dessa paisagem que ela é muito mais, ela é constituída muito mais daquilo que a gente não vê do que Do que aquilo que a gente trata, vê, né? né? Cada um de nós pode completar ou não, né, essa noite aí que encobre o restante do panorama, né? E só a diferença entre o panorama e a paisagem é que o panorama é o ver tudo, né? E a paisagem ela é recorte, ela é parcial porque ela é parte. Então é bem dentro dessa relação entre panorama e paisagem que eu estava pensando esse trabalho, né? E aí Gente, que tem, aula, né? Aí a gente chega aqui e como é que fica essa relação de panorama do ver tudo e, né? aí que a coisa começa a ficar boa, né? Porque estar diante de uma paisagem como essa, assim, que faltam palavras, né? Assim, não significa que a gente veja tudo também. Claro. E na ilha especificamente, óbvio que tem essa água desse lago maravilhoso aí, esse azul que vai mudando, mas o meu olho, aonde ele foi aí, foi na pedrinha ali do meio, que é a ilha. Que tá É bem aqui, ali né? A que ilha da está ilha, né? a ilha da ilha, em relação numa escala com essa montanha, né, essa cordilheira atrás, e essa ilha ali, que é aquele ponto quase que é o pedregulho do Ponge, né? A gente olha para o Pedrinha e ela se abre e ela vai se abrindo, né? Vertiginosamente, para a gente Vertiginosamente. não tombar. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente foi, ali é uma região de vento muito forte, e a gente filmou e a primeira vez que o lago estava azul e a pedra cristalina, ali, preta, cristalina no Na minha- pretume dela, assim, em relação. E era tanto vento que a imagem ficou muito tremida. E aí a gente voltou 8 vezes para filmar. Nossa, Foram 8 vezes, assim, de 2 horas cada, né? 16 horas para chegar. E o Alberto ficava assim, Karina, tá bom, né? Já tem o material. Eu falei, não cheguei aonde eu quis, não cheguei. Aguenta aí, que eu não cheguei aonde eu quis. bebe uma água, come uma maçã e vamos. É, É, não, a insistência, né? Porque é isso, você tem que ver aquilo que você estava imaginando, né? Nossa, esse encontro é, nem sempre acontece, né? Mas a gente busca, né? então eu acho que para mim essa insistência, ela está na caminhada,
ela tá essa maneira, eu acho que é uma insistência, é porque quanto mais a gente olha e quanto mais a gente caminha no espaço, mais, como diz o Groys, assim, mais esse espaço vai entrando na gente. Isso cada vez fica mais evidente, Lindo, sabe? é. Persistência do Porque caminhante, João Paulo falou. é, Sinara entrou aí também. Gente, se vocês quiserem é, perguntar coisa. Aliás, tem uma pergunta aqui na caixinha, peraí. Aproveitando, eu descobri que se eu fizer assim, ela aparece, ó. Na ó, cartografia da casa, o corredor soa como um não lugar. Caramba, Igor, você está falando não lugar do Marco G ou você está falando não lugar como é, hoje em dia? Todo mundo comentando de um não lugar que não é o do Marco G. Será? Aí, Karina, chupa essa manga aí. chupa e cuspa o caroço. Aí, né? Toda cagada de manga, mas vai. Aliás, só para contar, a manga é a fruta da minha infância que eu roía tudo até o caroço. Famosa Pronto, história perfeito. familiar. Adoro esses E momentos de intimidade. eu acho engraçado. Imediatamente quando eu li a pergunta aqui, eu pensei numa uma frase do Thoreau, né, do amado Thoreau, do Walden, Caminhar, né, e tantos outros, onde ele fala lindamente que chega de... Ele, um caminhante, né, o Thoreau era um caminhante, caminhava 4 horas por dia. Ele fala, não é, chega de abrir canais de comércio. É preciso abrir canais de pensamento, canais que vão levar para outros abrir, expandir o pensamento, né? Para justamente chegar nos novos continentes que são nossos, né? Os continentes que nos pertencem, nessa relação com a geografia interior e tal. E pensando hoje, né, o corredor nessa perspectiva, eu penso o corredor como um canal também, como um canal de ligação, né, entre os cômodos da casa, entre os incômodos, cômodos e incômodos, como esse espaço talvez do nosso ir e vir mais determinado, com um perímetro muito determinado do ir e vir, que a gente não está podendo ir e vir para fora. Então, eu acho que, e pensando do ponto de vista hoje, que você me provocou, né, como essa artista, como essa residente, né, artista residente do corredor, é um micro espaço de caminhada também, são micro passos. Né? Estou pensando no corredor da minha casa, que não é um corredor enorme. Né? Então, eu acho que dentro de uma cartografia, esses espaços de ligação, eles são muito poderosos, porque eles são os espaços das cartografias abertas também, das zonas brancas, dos mapas, onde as direções elas estão dadas, mas o caminho não é certo, sabe? Pensando bem em termos cartográficos e tal. Nossa, Então, Cá. Todo módulo a gente tem um filme que eu coloco na sessão pipoca, né? E na sessão pipoca do corredor, o filme é o Sangue do Poeta do Cocteau. Não sei se você já viu, mas tem aquela cena do corredor, né? Onde ele vai de porta em porta, né? E abrindo. é isso, né? Assim, sempre há uma relação vertiginosa, né? Assim, caminhar no corredor. Então, ao mesmo tempo que tem essas passagens, tem um momento do se lançar, né? Para aquilo que, a princípio, você imagina o que vai estar do outro lado da porta, né? O que está do lado da porta número 2, né? E quando você abre, de fato, é uma relação de vertigem, né? Onde você... E tem os momentos que tem uma fala, né? De tente, né? Acho que é esse aí que fica falando, né? Experimente, né? Nessa ideia de se lançar mesmo para esse outro espaço. Aí agora você falando dessa relação cartográfica, nossa, maravilhoso, né? Porque é bem essa conexão mesmo que a gente está trabalhando agora, né? Nesse corredor, de ter essas brechas, né? Assim, onde a caminhada é a própria errância, né? Nisso, né? De você poder se permitir um outro tempo, né? De experimentação, né? Muito lindo, muito, muito... Nossa. Karina Dias, gente, com vocês. É isso. Emoção. Cá,
falando em vertigem, eu pensei em 2 trabalhos. O Toco, que engraçado, acho que a gente não vê ele tanto nas suas exposições. Não, é. Não é? Eu vou botar aqui uma imagenzinha dele. É um vídeo. Peraí que tá carregando. Eu fiz só um print desse, mas do outro eu tenho uma. Eu não sei, eu nunca coloquei um vídeo aqui numa live do Instagram. A gente vai tentar agora. Se cair, a gente volta, tá, gente? Mas nesse vídeo, eu não sei quem já teve, né, o prazer de assistir esse vídeo, mas ele fica com essa mesma paisagem. E como tem, né, a água passando, né, tá ventando, nossa, eu fico absurdamente mareada. Eu já não sei se é porque de vez em quando tem as minhas crises de labirintite, então eu já, sabe, eu busco um porto seguro diante desse vídeo. E eu acho isso de um poder, assim, né, de como que uma imagem, de fato, ela atravessa o poder da imagem, né, porque, enfim, pensando nessa relação da imagem com a vida, né, com a natureza, e da imagem como talvez um simulacro, a gente pode escolher o termo, não importa, né, mas de que não seria da ordem do real. E nesse vídeo tem essa sensação, né, de puxar o tapete mesmo, né, de você sentir no ar, mas não numa elevação sob controle, né, é uma queda, né, você está indo para trás ali, né, tanto no toco como no escalator, sei lá, como eu imagino Kaká no seu bien français, deve Escalator. ser no escalator, bien sûr, no escalator. Eu não sei se eu consigo botar um vídeo. Ih, caramba, talvez. Né? Mas ali tem essa, que também acho interessante, que gera essa sensação, né, de vertigem, mas a gente se perde se a gente está subindo, se a gente está descendo, a gente perde um pouco o destino final, sabe? Que eu acho que é interessantíssimo. Ó, tá passando vídeo, não sabia que Tá estava passando. vídeo. Tem o Luru Spiller tá pedindo para quando puder tirar pergunta. Ué, tem pergunta, gente? Ela ainda Não, tá? quando puder tirar a pergunta para me ver. Ué, mas ela tá aparecendo? Para mim ela não tá. Para mim não, também não tá não. Bom, daqui a pouco ela some, gente, espero. Para mim só tá a Cacá e eu em cima. Ali, o vídeo que foi embora. Será que se eu fizer assim, se eu tirar todas as imagens, mas aí a gente não consegue comentar. Melhorou, gente? Enfim, vamos falar de vertigem nesses trabalhos? O que você acha? Vamos. E eu acho bem bacana esses conjuntos que você tá fazendo. Minha brincadeira de curadoria. Porque, de fato, os dois, eu também fico muito mareada em terra firme, né? O tempo todo. E ando com Dramin na bolsa até. Então, Também. Momento Veira. Momento Vegueira, desde sempre. E o Toco foi filmado nesse... Tá, depois... Fala aí, Cá, foi mal. No Toco, que é esse trabalho, ele foi filmado lá com esse conjunto de trabalhos na Terra do Fogo, né? E aí era tipo uma pequena península, assim, e o vento, para variar, um vento muito forte, né? E essa água, ela rolava numa velocidade, assim, não é um lago enorme, mas era uma velocidade, e eu olhando aquilo, eu fiquei mareada olhando essa água também. E a única coisa que eu queria ali é que a câmera tivesse um ponto de vista da água, sabe? Ela tá no chão, a câmera. Né? E é exatamente isso, a gente perde a noção de chão, que pra gente, né, que ama a história da arte, sabe o tanto que isso é preciosíssimo, como a primeira relação, né, espacial. E você tira isso da gente. A ideia aí foi essa mesmo, era tirar e chegar na água, né, assumir o ponto de vista da água. E deixar a câmera rolando, né, e a mudança aí de luz, né, à medida que a gente foi ficando nesse lugar, sentado nessa pequena margem que tinha de terra, de areia,
a água ia mudando de cor e os tocos iam se iluminando. Porque a Sim, dá luz, para quando ver. muda, Pois é, não fiz filme de gente. Entrem no site da Karina para ver o vídeo inteiro. aí os tocos iam se iluminando, e aquilo para mim foi começando assim, esse ponto de vista da água, e de repente uma verticalidade que aparece em alguns momentos. Uhum. Né? Sempre essa sensação de mareado mesmo. E das escadas rolantes, ali é uma estação de metrô das mais movimentadas de Paris, que é a estação que se chama Saint-Michel, e ela é super profunda. E ela é lotada. A gente, para vocês terem uma ideia, a câmera onde ela está pousada aí, a gente fez uma barreira que tinha um mando de gente atrás. Puto, francês, né? Aquele parisiense, bem simpático, Bem né? simpático, todo mundo puto, porque a gente. Espera um pouquinho, Fazendo espera um arte. pouquinho. Silvio, espera um pouquinho. E aí a gente filmando com uma mini DV, que é aquela câmera pequenininha de turista, né? Não é nada, não tinha tripé, não tinha nada, era no MOOC. Muitos dos trabalhos de Paris são feitos no MOOC, assim, ou segurando ele, imprensando na janela, esse aqui a gente colado assim, né? Filmando. E a ideia era essa, criar um percurso de mergulho que você não sabe muito bem para onde ir, você só está no meio, como no meio da água ali. Sim, Né? nossa, é exatamente isso. Quando você Pelo sai menos essa a minha relação, né? experiência, né? Incrível. E esse Então, trabalho eu não conhecia, cara. Eu fuçando o, no seu site, eu falei, gente, que trabalho é o, esse? o toco ou as escadas? Escalator, é. E ele é uma câmera parada e tem hora que as escadas elas ficam escultóricas e cada escada tem um som, uma E é super mecânica. gráfico também, né, Cássia? Porque tem a sombra, então assim, tem um trabalho de luz e sombra que você está dizendo que foi muito, né, na guerrilha ali fazendo, mas claro que depois a gente pode Tá, dar uma afinada na edição. Mas sim. você acabou escolhendo, né, por reafirmar esse lado mais plástico até, né, Sim, da ali eu imagem. quase eu ficava pensando assim, sabe, quase um Rodchenko, uma coisa assim russa, Sim, super, né? super. E de repente quando a gente teve esse material, eu falei essas escadas são esculturas mecânicas, porque o som Claro, os pertence balés a cada uma, mecânicos. né? Maravilhoso. Então é um trabalho que eu gosto muito, eu mostro muito pouco. Mas eu gosto muito por isso, porque ele é vídeo, mas para mim ele é escultura também, sabe? Nossa, super. Achei tudo. Achei maravilhoso. Rafa, tão linda aí, diretamente de É, Sampa. Também adoramos você, lindona. E também. Deborah, que não te conhecia. Gente, vai ser professora de vocês. Vocês não perdem por esperar, tá? Karina Dias, em breve, na sua grade curricular. Mas a Débora está perguntando se você trabalha somente com vídeo ou tem interesse pela fotografia também. Assim, eu tenho alguns trabalhos em fotografia, menos, né? Eu trabalho, assim, 90% com vídeo, mas eu tenho algumas cartografias onde a fotografia ela entra, eu tenho uma série de cumes, né? Que foram fotografados de 2013 a 2016, que eles estão em metacrilato, já foram expostos, né, na alfinete, lá na caixa, que são fotografias de cumes. Tem um trabalho ou outro. Eu me interesso, sim, mas assim, é um número em menor quantidade de trabalhos em fotografia do que em vídeo, né? Porque, de fato, o movimento, né, o tempo, ele é um grande material para você, né, cara? Ele é. E o vídeo é engraçado não, assim, para mim o vídeo, eu sempre falo isso, eu não me interesso exatamente pelos recursos da linguagem videográfica, sabe? Os efeitos, o vídeo para Edição. mim, edição, assim, para mim o vídeo ele é para mim muito próximo da pintura. Pode parecer estranho, mas para mim o vídeo, eu entendo o vídeo como pintura, que eu não faço.
Né? Eu nunca pintei, não tenho, nunca tive um trabalho em pintura, mas a Cissa falou da Lendarte, assim, eu acho que meus companheiros de história da arte, né, são os pintores, os artistas da Lendarte, porque eu acho que quando eu cheguei no vídeo, né, meu primeiro trabalho em vídeo é como se eu tivesse chegado em casa, assim, como se eu tivesse falado, eu olho junto, eu olho até o fim, né, eu olho com isso. Então, é uma relação para além da técnica, sabe? É lindo isso, cara. E olha só, engraçado, né? Eu andei reparando nesse mundo de fazer lives, né? Conversar mais sobre processo, né? Assim, e mesmo com, por exemplo, você, né, amiga, que a gente já se conhece há muito tempo, a gente já falou muito sobre os nossos trabalhos, mas, por exemplo, eu nunca tinha ouvido você falar sobre essa conexão com pintura. E é engraçado como a pintura ou a escultura, né? Elas são, de fato, essas linguagens chefes, né, assim, que delas irradiam muitas das questões de quase todo mundo, né? Seja por uma questão mais da matéria, ou seja, uma relação mais cromática. Fiquei pensando num trabalho seu, que a gente até colocou. O que aconteceu? Socorro. Não, estou te Voltei, ouvindo. né? Não sumi, não. Foi muito rápida. Aproveitando que temos nossa querida Marília Pães também aí, né? Foi uma curadoria dela, isso não foi? Lá Ah, na Funarte? foi na Você falou Funarte de com a Marília. pintura, né? E eu quis trazer esse também, porque né, no Avista é uma relação, bom, para mim, né? Que é uma relação que normalmente a pintura traz, sabe? Diante do seu trabalho, eu tive algumas aproximações com o que eu já senti antes, por exemplo, diante de um Pollock, falando Sim. pela grandiosidade, e aí tanto simbólica quanto literal, né? Porque é um trabalho grande, ele engloba a gente, né? Então tem uma outra escala. E tem um maravilhamento, não tem como, né? Você é arrebatado, você é seduzido, é um trabalho que é do jogo da sedução, né? E onde você já, assim, é uma grande armadilha que você joga, uma querida boba da corte, estaria aí, porque não tem, a gente entra, né? Literalmente, no espaço que você construiu aí na Funarte, né? Que é esse microespaço, uma instalação, né? Com a projeção nas 3 paredes, mas você compreende claramente as regras do jogo, né? De dar o tempo para a paisagem, o tempo que for necessário, o tempo que for preciso, né? Para você ser, como você disse, né? Também parte dessa paisagem. E pensando nos seus pares aí da história da arte, né? Claro que o Turrell é um deles, né? Que a gente estudou na semana passada, que eu mostrei para a turma. E naqueles trabalhos onde você precisa dar tempo para a percepção, porque ela não tem esse mesmo ritmo do racional, né? Da compreensão racional, que ela às vezes ela é muito chata, né? Às vezes, enfim, ela é fundamental, tem seu espaço, óbvio, não estou trazendo isso. Mas o tanto que talvez hoje, inclusive, esses espaços de pura contemplação, no espaço da beleza, como a gente estava comentando, né? Eu, você e o G na semana universitária, né? O tanto que nos faz falta, o tanto que é precioso esse momento, né? Da beleza. Então, depois de um tempo, dado o devido tempo, né? Essa paisagem, ela se transforma, né? E você fica pensando, né? Até que ponto a sua presença ali contribui para essa transformação da paisagem, né? Isso é de um poder incrível, né? Enfim, então eu acho que tem essa relação da contemplação, mas que não é uma contemplação apenas passiva. Se é que a gente pode falar disso, né? De algum tipo de contemplação passiva, né? Às vezes parecendo tão século XVIII, né? Contemplação tem que ser passiva, né? Então acho que você joga isso e esse trabalho ele é arrebatador, né? Assim, né? Na pintura, super pintura. Esse é um deles, dos meus trabalhos, que eu considero pintura, assim, mesmo, assim. E eu acho assim, eu nunca achei a contemplação passiva.
Eu acho que a gente nunca é passivo diante da horizontalidade da paisagem. Eu acho que a paisagem não é dócil. É por isso que eu acho que a paisagem a ausência da paisagem ela promove crise. Uhum. Quando ela sai da nossa, eu acho que quando ela sai da nossa vista, quando eu falo vista, eu entendo um olho encarnado num corpo e não só aquilo que se dá com os olhos, mas eu vejo, eu tenho um corpo, eu sou meu corpo, né? Se pega lá o Merleau-Ponty, eu sou meu corpo, Uhum. né? Não tenho um corpo, eu sou ele com tudo que ele é, né? Eu acho que quando essa morada, porque para mim a paisagem ela é uma morada, ela é a possibilidade de uma morada, porque ela tem a medida, ela tem a nossa medida, né? Assim, de certa forma, né? A medida do meu olho, ela tem a escala das minhas percepções, ela tem a medida dos meus passos, e ao mesmo tempo ela não se restringe a ser essa medida. Porque sempre alguma coisa vai escapar que vai ser privilégio de outra pessoa. Então, E aí é eu acho super que pura, né, cara? Tô pensando já é, aqui. Ah, trabalho exatamente. lindo, gente. Vocês conhecem esse trabalho, Fuga? Ah, é de 2008, né, cá? Por aí, 2008, Ele 2009. eu acho que ele é 2008, eu acho. Eu fiz E um framezinho aqui, você pode falar. Eu tô de olho no relógio que daqui a pouco ele vai me mostrar uma contagem regressiva, infelizmente. Passa muito rápido. Mas enquanto isso a gente vai falando, eu tô botando aqui o vídeo da cá, esse é o Fuga. Peguei só os últimos momentos onde a paisagem é revelada, né? exatamente, Ele fica quanto tempo antes de tela preta, cá? ai, menina, são uns minutos. Esse daí eu São, quis bastante, assim, são tipo uns 2 minutos e porque meio, uma coisa assim. uma coisa assim, são uns minutos. Ele faz parte de uma série de trabalhos que eu chamo de noturnos, né? São os meus noturnos, muito dentro da pintura também. Você vê Whistler, quantos pintores não olharam para a noite, né? Uhum. Tem, eu acho assim muito emocionante quando a gente chega numa exposição e a gente se depara com a pintura noturna, com a noite no meio da galeria, a noite no cubo branco. Eu sempre acho assim, para mim é muito poderoso. A Marília está falando, mudou agora, você pode ficar até 3 horas. Eita! Socorro, nem quero, gente. Amanhã o cachorro acorda cedo. Nossa, sério, por isso que não me mostrou? Bom, não queremos ficar 3 horas, mas assim, que bom, Marília, que você deu esse toque, porque eu falei assim, daqui a pouco ele vai mostrar os 2 minutos. De repente a gente fica mais uns 10, Cássia, eu tô te alugando Tá. demais. Você Não, grita, pode fala, não ser. aguento mais, deixa eu ir Tá. embora. Tá. Não. E então ele faz parte dessa série de noturnos e aonde filmar o mar à noite é maravilhoso, assim. E para mim a experiência do mar à noite ela é muito profunda e ela é muito antiga. Uma das primeiras, assim, eu me lembro como se fosse hoje eu era pequena, devia ter uns 8 anos, e a gente tinha passado 2 anos sem ver o mar. Não sei porque a gente tinha ido para outros lugares. E a gente chegou no mar à noite. E eu era pequena e eu me lembro que eu fiquei tão emocionada, porque eu vi, a gente tem o hábito de sempre chegar, a gente tinha o hábito na infância, né, viajando com os meus pais, que a gente sempre, qualquer hora que a gente chegasse, a gente saía para ver os lugares. Então, por exemplo, chegava na praia, era de noite, saía para ver a noite, saía para ver o mar. Era na montanha, saía para ver a montanha. Então, assim, muitas vezes eu via as montanhas à noite, muitas vezes eu via Gente, incrível, as né? Como a montanhas, paisagem, ela tá aí, né? tá, Na e aí, infância. na infância, né? Então, os meus Isso. noturnos são isso, se tentar me aproximar dessa massa escura, que hoje eu chamo de massa escura, mas com o, o que foi isso, assim, para mim é sempre um deslumbramento à noite, porque é só a sombra, né? Então esse trabalho surge daí, de ir ao encontro dessa massa noturna do mar. Só que o vídeo ele começa escuro e tem uma linha fina do horizonte, né? Ele se chama Fuga,
numa relação quase assim, bem explícita de novo com a pintura, que a pintura assim, é o ponto de fuga, é a linha do horizonte, é dali, daquele limite que se as coisas se desenham, é ali daquele limite que as coisas aparecem para mim, né? E Exato, aí a primeira referência, né? Assim, é ela como aquele gesto primeiro da primeira aula de desenho, né? Trace a linha do horizonte e dali a coisa começa. Então, ele surgiu daí. E tem não, outros, é eu tenho uns 5 maravilhoso. trabalhos noturnos. Mas assim, o João Paulo está comentando, né? Esse o que ganhou o prêmio, que foi foi da Orla, né? Não foi? Que Não, o do prêmio, do Transborda, foi o Ao Largo, que é um mar de dia que passa um barquinho e tem a caixa onde tem o que motor do ainda barco, né? não é esse ainda, né? Esse ainda é Não, esse é como atravessar uma exígua faixa de terra. eu peguei aqui. Ai, não peguei o do Transborda. Peguei só esse. Mas É. isso, cara, que você está trazendo, né, da linha do horizonte, né, como essa referência, é impressionante, porque é isso, não é à toa que todos os nossos ensinamentos, né, assim, mesmo depois para as outras linguagens, né, para gravura, para pintura, para escultura, para vídeo, para fotografia, né, assim, tem essa primeira conexão e que a gente às vezes atribui um peso que eu não sei se é, enfim, generoso para o desenho, né? Mas que é essa primeira linha, né? Que é É, quase um fundamento, né? Esse exatamente. primeiro passo, né? Para começo de conversa. Então, assim, Isso. como que a gente se situa nesse espaço? Pode ser da fantasia, pode ser da criação, pode ser um outro espaço, né? Mas pensar a linha do horizonte, inclusive para rejeitar a linha do horizonte, quando é o caso, né? De se perder, né? De flutuar e por aí vai, é uma grande questão, né? Que tá, por exemplo, do Fuga, eu não queria de jeito nenhum uma paisagem diurna. Eu queria o embaçamento do horizonte que a noite traz, assim, né? Não é o dia, embora a gente chame de linha, que é o horizonte é um esfumato também, né? Mas é uma Mas você tem uns trabalhos com neblina, mas o Fuga ele ainda é diferente. Porque é isso, é, né? Quando tem a neblina, você vê aquela penumbra, não é uma penumbra, né? Você vê uma nuvem branca, né? Aquele esvaziamento, né? Pela cor, né? Mas é diferente desse, porque nesse, quando você. Primeiro que sim, você fica pensando ainda se deu alguma coisa errada, porque vídeo é isso, né? isso, Ainda tem esse universo da tecnologia, que você não para pensar diante de uma pintura, de uma gravura, de uma escultura. Será que deu é, errado? Né? Então você fica assim, acho que ninguém apertou o play, né? Será que já aconteceu? exatamente, O que também é muito bom, porque mostra essa nossa ansiedade, né, diante da imagem. A gente já quer ver logo, a gente já quer compreender logo, né? Então, do que se trata, né? Se eu pudesse colocar, né, acelerando no fast sim, forward, né, vezes dois, para eu rapidamente dar conta disso, né? E o trabalho, ele deixa claro que não. Você não é, vai. Sinto muito. Espera, aguarde, veja. Respira, né? Sim, então, e aí a exatamente, imagem, quando ela aparece, né? Ela é uma imagem absolutamente simples, é um céu e um mar, né? Assim, não é uma imagem extraordinária, não é aquele pôr do sol na praia que as pessoas batem palma, não é, sabe? Um grande ponto turístico, então a beleza da imagem ela se dá exatamente por ela ser só ela, só simples, só qualquer coisa, né? Eu, enfim, exatamente. achei esse vídeo ele é incrível, ele é realmente incrível. E, Temos uma e pergunta aqui, né? temos. Podemos E falar de paisagem sem horizonte visível, mas pressuposto ou imaginado? Eu te é a interrompi, minha, você ia falar isso? Comenta aí, cara. não, eu acho que essa aí é a minha tese. Posso falar sim. E, Olha o seu ah, chegando. e eu acho que essa história do. Só voltando rapidinho, eu respondo a Aline. Eu acho que tem sempre isso nos trabalhos, né? Muitos dos meus trabalhos, as pessoas acham que deu pau, porque não está acontecendo nada. Várias pessoas, Karina, foi na exposição, o trabalho estava com defeito. Você só passava, você estava ali andando.
não saía do Eu lugar. tava com esse daí, o Fuga, várias pessoas iam, tem um que está com a tela preta. Muita gente, quando ele foi apresentado no pequeno tablet, ele foi apresentado no Museu Nacional e no pequeno tablet no Tempo Paisagem, lá na Caixa, Na né? caixa. Ixi, muita gente me falou, Karina, ó, tem um tablet lá que a tela tá preta. Aí eu falava, não, aguenta um pouquinho aí que vai rolar, confia que vai rolar. Vai na fé. Vai na fé. E não sei se a gente tem tempo ainda, mas respondendo a Aline, eu acho que o horizonte, ele é pressentido, né? Ele é uma sombra invisível, assim, que acompanha a gente, né? A gente não vê o horizonte, mas ele é pressentido. Eu posso não ver hoje, mas eu vi ontem, né? Então, Uhum. ele tá com a gente, né? Eu acho que as coisas se estruturam numa relação de horizonte mesmo, né? Um horizonte que é aquilo que se dá a ver e aquilo que eu já vi, né? E eu acho que a paisagem, ela tem isso, ela tem essa relação constante entre visibilidade e invisibilidade o tempo todo, né? E aí esses trabalhos noturnos, eles estavam muito nisso, assim, até onde na noite, de novo, até onde o desenho, até onde ele se mantém, quando o dia se vai, né? E fica só a noite aí, espessa camada noturna, né? Então, Lindo. Espessa camada noturna. Anotem, gente. Eu quero aproveitar essa ideia, né, de uma paisagem que se revela, só para a gente comentar o último trabalho, aí eu te libero. Abusei, já que a Marília falou que a gente pode ter 3 horas. Oh, foi legal. Nem estou ficando 3 horas. ótimo. É porque a gente teve problemas técnicos, vai, gente. Então, só mais uns minutinhos aqui. Estou sugando ao máximo da Karina. Não, mas nessa relação da paisagem que se revela, né? E quando ela se revela, ela é apenas um horizonte, né? Ou seja, isso que você está trazendo, aquela nossa primeira base, aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, mas que a gente precisa, né? De quando em vez, né? De uma reafirmação de que, ó, tô aqui, né? Porque senão é isso, é da vertigem, né? De tomar o Dramin. Esse outro trabalho seu, que eu adoro, que eu acho ele o Ritornello, né? Ele também já tem um tempinho, eu não anotei aqui a data, normalmente eu faço meu dever de casa anotando a data, bonitinho do lado do trabalho, desse eu não anotei. 2004. 2004, mas eu fiquei pensando, foi em Paris, foi lá para trás, e eu não sei quem já viu esse vídeo, agora que eu já sei botar vídeo, que eu tô metida, eu peguei só um trechinho, né? E aí eu vou parar de falar para todo mundo ver o que acontece. Tem duas coisas que eu adoro nesse trabalho, cara, em especial, que a gente vai criando uma expectativa, quando tem esse primeiro momento em que você revela, né, o que estava por trás dessas folhas secas, para além de todo o simbolismo que a gente comentou, né, no começo da aula, né, de pensar esse tempo da natureza, né, o tempo das estações e tal. Então a gente vê essa grama no fundo, é de um alívio, né? É quase ver um ipê amarelo aqui em Brasília, né? Você fala, apesar dessa seca, dessa vidas secas, vida e morte severina, aqui o ipê amarelo ele parece tão glorioso, né? Aqui. E aí essa grama verde, né, com tanta vida, ela aparece. Então tem esse alívio, tem essa redenção, né, na imagem, mas você muito danadinha não termina esse vídeo com a plena revelação completa da grama verde, na sua plenitude da vida, né? E então, toda hora que a gente vai se satisfazer com a plenitude da vida, né? Naquele verde, vem de novo a folha seca. E aí ela vai crescendo, vai ganhando espaço, ela vai sumindo, e aí tá quase de novo na grama verde, e aí vem a folha seca, né? Então, tem uma repetição sua, né? Que é muito sabiamente colocada aí, né? E essa frustração que você gera na gente de não ter a tela inteira, né? Verde, né? No seu melhor momento de vida, né? Então, acho que e assim, cada hora o vídeo vem de um lado, né?
por hora ele vem assim do lado direito, depois do lado esquerdo, então também, né, traz de novo essa relação vertiginosa com a paisagem, né, assim, de se perder ali naquele momento, mas eu adoro isso, né, de você não revelar tudo, de você sempre deixar a gente querendo mais, sabe, de buscando a grama verde, né? Eu acho que tem, sabe, Cissa, uma questão assim que é nessa série de trabalhos assim que é muito mais esse conjunto de folhas, esse detalhe, né? São detalhes do espaço que se tornam o todo para ser visto, né? Com tudo aquilo que eles são, assim, são detalhes no espaço, né? Isso é um montinho, a gente não sabe se isso é um montinho ou se isso é um montão de folha, Isso, a né? escala, né? Você se perde, né? Você cria um labirinto para gente. Tem uma relação de escala, e aí eu acho que para mim esse é um dos trabalhos que é, eles o que me interessa é a folha. Aí eu acho que é a relação com o que eu chamo de natureza, mas é uma natureza que está dentro da cidade, mas aí como um enquadramento ele é natureza. Se não aparecesse aquela graminha ali, ele se manteria, ele manteria a condição de folha na natureza e não uma folha na cidade, né? Que não é menos natureza, mas é no sentido assim de geografias distantes, né? Então é um bando, é um monte de folha que começa a voar no meio da cidade, né? E a grama verde revela essa ponta, porque é uma grama bem cuidada, né? Quando a gente olha, né? Que ele é um pouco, eu acho que ele pensando agora, né? A partir dessa relação que você fez, ele está muito próximo do à vista, lá da Patagônia, que são as folhas também, o dente de leão, lá é um campo só com essas folhas, e de repente, quando eu cheguei lá na Patagônia, quando eu cheguei nesse monte, eu vi as folhas, eu vi o amarelo, eu vi a cor, por isso que para mim eles são muito pintura também. Só que lá no à vista, como ele é um panorama, né, naquela primeira vez que ele foi mostrado na curadora, é como se esse detalhe ele se amplificasse, se agigantasse, invertesse a perspectiva, invertesse uma perspectiva mesmo, assim. Quem é que te olha, né? Sou eu ou é aquele conjunto que me devora, assim, né? Que me circunda, aquelas folhas que estão circundadas ali, né? E aqui no ritornelo é isso, é só esse balançar das folhas e é isso. E isso é muito. Eu acho que para mim isso é muito, assim. Parar e olhar as folhas balançando é muito. Ter a paciência de olhar as folhas mexendo no vento e o embaçamento se revelar algum aspecto material do mundo, assim, né? É muito, né? É muito. Porque Ter a aí paciência. tem a sua própria invisão, né? O ver internamente, né? Ele precisa desse espaço, né? Mais favorável para se fazer presente, né? Também. E aí tem uma relação, por exemplo, uma das questões que algumas pessoas assim sempre falam, Karina, você não tem vontade de botar um banco? Foi na exposição da Caixa, o Tempo Paisagem, foi uma das questões. Vamos botar vocês não têm vontade de colocar um banco para as pessoas sentarem e olharem? E eu resisti, eu sempre resisto. Porque a ideia não é fazer a sala sentar a sala de estar de cinema e não, é manter o incômodo. Não porque eu queira punir o espectador, não tem nada a ver com isso. Mas é criar esse lugar também que não é tão dado assim, né? Mas eu tenho Também pensado não é nisso. do repouso absoluto, né? Porque Não. é diferente, né? Quando a gente está numa situação física, né? De maior conforto, né? E a gente pode pensar no nosso estado de alerta, porque você está trazendo, você busca, né? Trazendo aí de novo a sua invisão, né? Então, uma certa permanência, né? Erática até que seja, né? Assim, diante de uma imagem, ela pode ser favorável, né? Nesse sentido de você não estar no home theater, sabe assim, no home theater de casa, né? Porque, como você bem disse, né? A contemplação ela não é passiva, né?
ela pede um posicionamento da sua paisagem que seja interna, né? Então ali faz sentido isso. Não tinha E eu pensado acho que a nisso. gente escolhe, é, escolhe, eu tenho me lembrado muito recentemente, assim, do Charles Péguy, num texto sobre paisagem, que ele fala que a gente tem que encontrar o ponto secreto, né? Ponto de vista secreto, que você vai pousar a câmera. Eu tenho pensado muito nesse texto, assim, acho que eu já falei em aula, já, não sei se na live da semana passada, mas como é que a gente encontra esse ponto de vista secreto que estabelece quase que uma zona de combate ali, né? É um ponto de vista que é um ponto de contato também. Eu acho que a paisagem ela é ponto de vista e ponto de contato. Eu não acho que a paisagem seja destinada somente a uma soberania do olhar. Eu não acho que é. Claro que ela tem uma história vinculada à história da pintura, que ela Uhum. tem uma história, a paisagem ocidental ela está vinculada à pintura, aos pintores, né? Ela Uhum, surge para designar principalmente, né? aquilo que os pintores viam, né? Ela é uma invenção pictórica, né? Para Uhum. muitos, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a natureza em movimento também, mesmo que né, se a gente pensa no século XV, né, onde era uma natureza vista da janela dentro de uma cidade, né, uma natureza vista de uma janela urbana, o vento está ali, as folhas estão ali, a montanha está ali, a água está ali, então é a natureza em movimento, né? São os elementos, é um meio vivo. Então, por isso que eu acho que os trabalhos onde eu não apareço, o que me interessa é esse meio vivo, essa relação, o elo entre as coisas, e nos trabalhos onde eu apareço e caminho, eu estou ali completamente infusa, quase como um chá, né, que está infuso ali, sabe? O chá que está infuso na água, e que você Uhum. está nessa infusão, mas ao mesmo tempo eu sou uma passante. Eu sou alguém que passa, Uhum. assim, como o vento que passa que passa pela folha, sabe? Assim, não querendo me igualar. Atravessa, né, essa imagem. Bem, lindo, por isso que realmente não é contemplativo. É. Nossa, maravilhoso. Que aula, gente, que aula, né? A Isabel está comentando aí, né, de você em Taete 3. Quanto mais olho para o vento, vejo além dele, né? Que acho que é um pouco disso que você está trazendo, né? Da Uhum, disponibilidade, né? Da vulnerabilidade, talvez também, né? Diante da imagem, diante do tempo, para ter esses atravessamentos, né? Essa permanência, uhum. né? De alguma outra ordem. Lindo, cara. É. Quero super te agradecer. Olha, falamos de várias obras. Deu tempo. Deu tempo, a gente, né? Ainda bem. O tempo ultrapassou, alargando aqui o tempo, ainda bem, né? De vez em quando a gente tem que controlar o tempo, na maioria das vezes. Controla a gente. Eu ia falar se alguém tinha mais alguma pergunta, mas já deu. Já são 10h25. Tá na hora de comer sopinha e caminhar no corredor, pensar na suspensão. Nos esvaziamentos, né? E assim, nessas próprias inversões, uma das obras que a gente também viu, né? Obviamente foi o Bruce Nauman, né? No Live Tape Corridor, né? Então, assim, Uhum, quando você se aproxima daquilo que você deseja investigar, aquilo escapa, né? Então, acho que o tempo inteiro nesse módulo a gente está falando disso. Então, trazer você aqui realmente, cá, foi incrível, porque aproximou um pouco mais, né, do processo, né, essas questões, né, do tanto que o caminhar, né, não é só um pé na frente do outro, né, ele é também só isso, mas ele acaba promovendo uma reorganização, né, de tempo e espaço que é super valiosa. Acho que uhum. incrível, Cá. Eu, Super te agradeço, agradeço eu. enormemente sua disponibilidade. Desculpa aí os problemas técnicos, mas sabe como é que é, né? Estava aqui nesse Estamos momento aí. Eu que agradeço, 2020. Cissa. Muito obrigada, viu? Porque assim, eu acho que olhar os trabalhos como você propôs, assim, a gente olha para eles de um outro lugar, né? Combinando coisas
encontrando atravessamentos, vamos dizer assim, né? Ou relações fraternais entre eles, né? Um pensado em 2004, outro em 2014, uma Mas década, é né? isso, né? E assim, É é muito isso, uma bacana. curadoria para o corredor, né? Assim, é claro que eu acho que você é É, super corredor, mas quando a gente pensa, né, em algumas relações, enfim, que bom, né? Que é proveitoso para você também, né? Porque para a gente com certeza foi. A muito bom. turma está aqui mandando vários brilhinhos e corações, não é à toa. Eu que agradeço, Então, gente. e aí para a turma tem o texto da Karina no Aprender. Tem obras dela também lá e, enfim, produzam coisas incríveis, emocionantes, vertiginosas entre as margens e da errância do caminhante. Não é isso? E aí, quem quiser, tem o site, né? carinadias.net, que tem tudo. Sim. Ou quase E tudo. olhem lá, estão Por- vários dos vídeos que acho que é isso. Tem que dar é, o tempo para a paisagem acionar aí os botões internos. é. Obrigada, então, Cá. Gente, Obrigada, Cissa. obrigada. Beijo. Boa noite. Boa Aí, noite. até Obrigadão. mais. Muito bom. Vou parar para gravar e aí vai ficar no feed para depois quem quiser ver. Só não vai ter um momento cambalhota, mas enfim. É. Não dá para ter tudo. Não, não dá. Em visão, né? Já coloca isso como É. questão. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, Valeu. beijo. Boa noite. Obrigada, Cissa. Beijo, tchau, Imagina, gente. eu que Adorei ver todo agradeço. mundo aí, gente, que eu não vi há um tempão. Sim, né? É sempre bom também. Obrigada, Muito bom. gente. Tchau, tchau. Tchau.